Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois seu o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a união do Espírito Santo estejam com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não presta, que não provém dele, todas as malícias, toda a mácula, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, sacode, em nome de Jesus. Bom, irmãos, nós entramos aí fazendo a oração que o Pai nos ensinou, né? E eu convido agora aos irmãos a fechar os nossos olhos novamente. Vamos orar para entregar, né, esse sacode ao pó ao nosso Pai maravilhoso. Pai Santo, Pai amado, nós clamamos pelo precioso sangue de Jesus. Nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença. Pai, nós queremos que o Senhor venha abrir nossas mentes, que a sua palavra é positiva, correta, né, que venha trazer para a gente a unção, né, a verdade, aquilo que é verdadeiro, porque o Senhor é justo e reto. Nós te entregamos, Pai, mais esse estudo em nome do Senhor Jesus. Que o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ele venha me usar e que o Senhor possa falar para o seu povo aquilo que o Senhor deseja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o Sacode o Pó de hoje, né, ele tem esse estudo aqui com o nome de Por quê? Por quê? Bom, o que vem a ser o porquê? Na gramática portuguesa, né, o porquê ele pode ser usado de várias formas, né? Ele pode vir junto quando é pelos quais, substituído pelo qual, pelos quais. Ele pode vir junto, separado com acento, né? Quando ele pode ser usado como por algum motivo. Ele pode vir junto sem acento quando ele é uma conjunção e pode vir junto com acento. Então, é as funções do porquê, né? Não é o nosso foco aqui a gramática portuguesa, mas só para a gente entender o porquê. O que é o porquê? O porquê, por exemplo, né, quando a gente tem crianças, né, novinha, que aprende a falar, que começa a ver o sentido da vida, toda vez que ela vê uma coisa, ela pergunta, por quê? Né? Fala assim, o gato mia. Aí ele pergunta, por quê? Né? Por que o gato mia? O galo carcareja. Por quê? Por quê? Então esse é o porquê das crianças, né, que quando começa a descobrir a natureza, aquilo que vem trazendo para ela o conhecimento, a sabedoria, então ela começa a questionar o porquê e às vezes pergunta a mesma coisa toda hora. Aí nós perguntamos assim, né, por quê? Os nossos porquê, né? Mas por que a vida da gente está desse jeito? Por que o mundo está sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Por que você está sofrendo? Por que as pessoas estão doentes? Por que Covid-19? Por que estamos em pandemia? Por que as pessoas estão desempregadas? Por que o mundo está em crise? Esses são os nossos porquê, né? Porquê e porquê. Né? E a realidade humana é sempre isso. Porquê e porquê. Bom, muitas vezes o nosso porquê foi causado pela gente mesmo, né? Aí o porquê já traz, né? Vem como uma conjunção, porque é o porquê disso, porque é consequência daquilo que você fez antes, né? Então, eu queria começar com o porquê separado, sem acento, que pode ser substituído pelo qual e pelas quais. Então convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Êxodo 20, que é a lei de Deus, que é pela qual nós temos que seguir. Então o porquê para nós aqui separado, sem acento, é
Êxodo 19, a lei do Senhor pela qual nós temos que segui-la. Isso não foi extinto, prevalece até hoje, né? E o homem está querendo matar, mas a verdade é, nunca vai morrer. Então vamos lá, com muita calma, ler Êxodo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado para me santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia, o Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçais a casa do teu próximo, não cobiçais a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, esse porquê é a essência da nossa vida. Essas são as leis de Deus. Se você pegar isso aqui e ler detalhadamente, você verá que é o dever do homem praticar isso aqui. E nesse mundo, né, essas consequências que foi falada, por que estou sofrendo, por que Covid-19, por que pessoas entubadas, por que tantas pessoas sofrendo, por que o mundo sofre tanto? Aí eu pergunto a você, dos 10 mandamentos, estão sendo praticados? As pessoas estão fazendo exatamente isso aqui? Porque abolidos não foram. Porque o próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele falou assim: eu não vim para revogar, eu vim cumprir. E Jesus Cristo cumpriu isso aqui. Então, o porquê das consequências é o que eu te disse no início. As coisas estão acontecendo porque nós não estamos fazendo as coisas devidamente como devem ser seguidas as leis de Deus. A palavra de Deus, irmão, é verdade. Nós nunca vamos mudar isso, né? E nesse mundo de hoje, a gente insiste nessa pregação, a gente insiste em falar, por quê? Porque a tendência é cada vez piorar mais. E se não houver essas pessoas com essa mentalidade de que, como vai piorar e Deus vai precisar de mais gente para trabalhar com Ele, então é você se conscientizar disso hoje para que você possa educar, né, trabalhar na sua casa e seu filho amanhã vai fazer o trabalho, porque nós somos passageiros, né? Uma hora os homens de Deus não estarão aqui mais. E aí cabe a você continuar a obra do Senhor. Então, mas fazer a obra de Deus
né? Não é fazer relaxadamente. Porque muita gente hoje tá pegando a obra de Deus e fazendo interesses, né? A palavra de Deus está sendo deturpada, a igreja de Deus está sendo deturpada, porque as pessoas hoje vão na igreja buscar bênção, vão buscar curas, né? E não vão buscar Deus. Elas vão lá porque uma fulana ganhou, fez isso, fez aquilo. O marketing hoje nas igrejas são muito grandes. Né? E esse é o grande problema. Então a palavra de Deus está sendo esquecida, a verdade de Deus está sendo esquecida. E isso é que está matando, é por isso que a humanidade está sofrendo. Por que você sofre? Porque você não está seguindo as leis de Deus. Aí você fala assim, mas todo mundo morre. Com certeza, irmão, nós morremos pelos nossos pecados, né? Como eu disse em estudos anteriores, Jesus Cristo, ele ia ficar ali pregado na cruz até hoje. Se ele não tivesse levado o seu pecado e o meu para a cruz, ele estaria lá até hoje pregado. Ninguém ia tirar ele de lá. Morto, não. Ou então ele, como Deus, ele saía dali. Mas o amor que ele teve por mim e por você é que fez com que ele morresse para nos salvar, para através dele você ter direito ao céu, né? E as pessoas estão esquecendo que Jesus Cristo fez isso por elas. Então todo mundo acha que vai ser salvo. Todo mundo acha que não vai acontecer nada. Nós vamos ter um estudo próximo de Apocalipse para você ter ideia do que vai acontecer. Não uma coisa profunda, porque o Apocalipse é um negócio que requer um estudo prolongado. Mas uma visão apocalíptica nós vamos dar aqui para você entender, porque todo mundo acha que vai para o céu, todo mundo, hoje mesmo uma pessoa falou comigo assim, né, que meu pai faleceu, e o pai dela também, eles eram amigos, né, falou assim, seu pai está lá conversando no céu e tal, sabe, então assim, a ignorância humana, ela é tão grande, que as pessoas, elas precisam entender o que é, por isso, as pessoas acham, a pessoa morreu, está no céu, está conversando, está normal, e isso não é a verdade, mano. Não é verdade, a gente sabe que não é assim, né? A Bíblia não fala isso. Por isso que precisamos sempre pregar isso. As pessoas sempre precisam falar da visão apocalíptica, da visão real do que é quando você desce a sepultura, o que vai acontecer. Mas a ignorância do homem é muito grande. Então agora nós vamos falar do porquê separado com acento, que é por qual razão, por qual motivo. E eu convido a você a abrir a palavra de Deus comigo lá em João 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, veja bem, o motivo pelo sofrimento é, que eu falei, é o nosso pecado. É as coisas erradas que nós fazemos e dando abertura a Satanás. Quem é o ladrão? O ladrão é Satanás. Ele veio o quê? Para roubar, matar e destruir. Então muitas mortes que todo mundo fala em destino, fala, é o destino, não. Satanás mata também. Essa é uma das grandes ignorâncias que existe na face da terra. Porque você fala assim, a Bíblia fala, não acontece nada na vida sem que Deus permita. Isso é uma grande verdade. Mas também a Bíblia fala, se você for demasiadamente louco, você vai antecipar a sua morte. Deus é claro, né? E é por isso que a palavra de Deus fala lá em Mateus 5,17, diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará a lei. Um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, tudo aquilo que a Bíblia fala, que está revelado, que está escrito, que os homens de Deus vieram e colocaram aí pra gente, vai acontecer, quer você queira ou não. O povo, o ser humano hoje, ele está achando assim, que deu a louca no céu,
Que Deus mudou, Deus não é Deus mais não, gente. Deus mudou, Deus ele vai ser conivente com o homossexualismo, ele vai ser conivente com relações sexuais ilícitas, ele vai ser conivente com a maneira que os pais estão criando os filhos, né? Gente, é tanta coisa. Se você parar e pensar, certo? O grande problema hoje começa dentro das nossas casas, certo? Tem muita gente em casa perdido. O problema, ele não está. O grande problema hoje, ele não está assim, vindo da rua para dentro de casa. Ainda existe isso. Mas os maiores problemas estão vindo dentro da casa. Por quê? Porque está faltando autoridade, está faltando presença de Deus, está faltando dentro das casas hoje, gente. O temor do Senhor. Ninguém teme a Deus mais. Ninguém, sabe? Deus passou a ser um elemento relevante no mundo, na natureza. Entendeu? Porque aquela relação fidedigna, aquele amor, as pessoas não têm mais pelo Senhor. O respeito pelo Deus, pela palavra, não tem mais. Então, hoje você falar da Bíblia, você está desrespeitando. E é o contrário. É o contrário. Nós temos que respeitar a verdade. Mas o homem quer mudar essas coisas. E é muito triste, porque sobre esse peso, Deus coloca a mão. E você vai, o mundo sofrerá essas consequências. Você, dentro da sua casa, se você não mudar, se você não colocar o temor do Senhor dentro da sua casa, você vai sofrer as consequências que Deus colocou na Bíblia. Tudo, ele falou assim, ó, se você não fizer isso, se você pegar lá em Deuteronômio 28, ele dá a bênção, mas ele também dá a maldição, gente. É muito claro, a palavra de Deus é muito clara, é explícita, e tá aí para qualquer um ler, entendeu? A Bíblia, ela é um livro hoje que tem de R$1 a R$500, certo? Tem todo tipo de Bíblia hoje, e você tem Bíblia de graça. Muitas pessoas oferecem a Bíblia de graça para você. Agora, você já parou para ler a Bíblia em algum momento na sua vida? Sabe? As pessoas hoje, você fala assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas até dentro das igrejas, o cristão, aquele que se diz cristão, que se diz seguidor, também não conhece a palavra de Deus, porque não busca. Ele sabe algumas coisas porque estuda, porque o pastor prega, mas lê a palavra de Deus, não leu. Nós temos que, essa é a verdade, nós temos que buscar essa verdade. Não adianta você querer mudar, porque a palavra de Deus, a vida não vai mudar. Deus não está louco, o céu não está louco, Deus não é otário e nada vai mudar. Amém? Então, cuidado, porque o porquê com acento é por qual razão, por qual motivo. Então, por que você está sofrendo, por qual motivo você está sofrendo, por qual razão você está sofrendo, por qual razão sua vida está toda desnorteada. Isso é você que sabe, entendeu? Porque, como sempre é dito aqui, existem duas pessoas na face da terra que você nunca vai enganar. Uma é você não engana você, e a outra é Deus, o Todo-Poderoso. Então, o motivo e a razão você sabe. Você sabe. E agora nós vamos falar de um outro porquê. O porquê junto, que é a conjunção causal ou a explicação. E o que a Bíblia fala sobre a conjunção causal e a explicação, né? Na gramática portuguesa tem as orações subordinadas, adverbiais, explicativas. E uma das condições é o porquê, né? Então, o porquê explica por que está acontecendo alguma coisa na sua vida. Então, você vê que os nossos porquê é que nos traz os nossos problemas. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse porquê junto e conjunção. Vamos lá. Eu convido os irmãos a abrir comigo Coríntios 11, 23, 27, que diz assim a palavra do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado as graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou o cálice e, depois de haver ceado, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em minha memória. Pois todas as vezes que comer desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, é claro, é claro. Você quer explicação melhor do que isso aqui? Né? Quem comer do meu pão e beber do meu cálice terá vida eterna. É comunhão com Deus. Por que a gente tem comunhão? Porque Jesus Cristo foi lá e pagou o preço para nós. Agora, qual valor você está dando isso aqui? Qual valor? Porque com perdão da palavra, com perdão de todos, muita gente está comendo pão e bebendo cálice indignamente. E será réu do corpo e do sangue do Senhor. Meu irmão, você participar de uma santa ceia, você tem que ter noção do que é aquilo ali. Você pegar o pão, comer o pão e beber o cálice, você tem que ter noção daquilo ali. Não é simplesmente fazer isso e isso, não, irmão. Aquilo ali é uma representação de tudo aquilo que Jesus passou e viveu por mim e por você. Essa é a explicação. Não existe um porquê mais explicativo do que esse. Entendeu? É só você cair na real. Sabe o que está faltando para o ser humano? É cair na real. Entendeu? É você abrir mão. O que as pessoas não querem é abrir mão do mundo. O que as pessoas não querem é abrir mão da vida mesquinha, que me perdoe, que a gente vive. Mesquinha. A vida não é esse salão de festa que o povo quer mostrar para nós aí. A vida não é essas músicas mundanas, esses trem aí que todo mundo acha lindo e maravilhoso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só acho que a consciência é de cada um. Sabe? O que está faltando é exatamente o examine o homem assim mesmo, examine sua consciência, examine aquilo que você está fazendo, examine o caminho que você está andando. Você não para examinar, você só vive. E essa vida vai te levar para o inferno. Esse é o porquê do porquê, certo? O porquê, conjunção, explicativo, é o porquê. É porque você não está dando valor àquilo que Jesus Cristo fez para você. É claro, explícito. Agora nós vamos para o porquê junto e com acento, que é sinônimo das palavras em razão do motivo. Então, o que a Bíblia fala sobre esse porquê junto e com acento? Eu convido os irmãos a abrir lá comigo em 1 Timóteo 2, 3 e 5, diz assim a palavra do Senhor: porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus, Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Oh, irmão, sabe, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais maravilhado, mais eu não sei nem descrever para você aquilo que eu sinto, porque é perfeita. Veja bem, isso é tão maravilhoso que eu vou ler de novo, porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem, só Jesus Cristo salva. É só através dele. E o homem busca tanta coisa. Tanta coisa. E você falar, né, as pessoas não aceitam. Nós vivemos num país de doutrinas, num país de idólatra. A idolatria e a doutrina aqui no Brasil é uma coisa muito grande. É uma coisa que precisa ser vencida. Né? E hoje as igrejas evangélicas, né, a palavra de Deus entrou de uma tal forma aqui no nosso país que houve um choque, uma guerra. Só
que aí eu acho, né, opinião minha, que veio de forma errada. Por quê? Porque o povo de Deus, em vez de ser unido, não, ele diversificou demais, abriu igreja demais. Então tem igreja de esquina em esquina. E aí, o que as pessoas querem? As igrejas estão preocupadas em ter fiéis, para arrecadar dízimo, arrecadar oferta. Isso é uma grande verdade, tá? Um dia nós também teremos um estudo sobre dízimo aqui. Mas essa é a grande verdade. Você quer arrecadar, olha, quando eu tinha, né, a empresa, as pessoas iam na empresa, eu preciso arrecadar pessoas para participar da Marcha para Jesus e preciso de patrocínio. Aí eu fiz uma pergunta, né, para o pessoal da igreja. Eu falei assim, mas onde estão os dízimos e as ofertas das igrejas que vocês precisam de patrocínio para marchar? Porque se você quiser andar para Deus, você não precisa de patrocínio para isso, não. Com perdão da palavra, sabe? Mas tudo é motivo para arrecadar. Certo? Tudo é motivo para isso. É tanto que Jesus Cristo, por isso que eu falo, a Deus é tão perfeita, que quando todo mundo estava dando dinheiro para a igreja, a viúva veio e deu, vamos colocar dinheiro brasileiro, 2 centavos, que nem mais, se você quiser 1 centavo, você não acha mais. Mas ela deu, vamos colocando dinheiro de hoje, 2 centavos. Aí, mas ela deu o quê? Coração, tá? A oferta dela não foi a quantidade, ela deu isso aqui, ó. Falou, eu vou ofertar o que eu tenho para meu Deus. E deu 2 centavos. Aí Jesus Cristo, que sonda o coração do homem, ele falou assim, essa viúva foi a que mais deu. Porque ela deu tudo que ela tinha. Os outros dão o que está sobrando. E aí é assim que o mundo é até hoje. Certo? Você acha que realmente você precisa de patrocínio para a Marcha para Jesus? Você precisa dos pregadores, você precisa dos músicos, é só louvar a Deus, né? Você fala assim, porque tem que pôr um caminhão, não sei o que, um violão, certo? Uma flauta. Eu louvo a Deus, entendeu? Eu não sou um exímio tocador, mas se você me der uma flauta e um violão, eu consigo fazer um louvor ao Senhor. Mas o que manda é interesse. É interesse. Aí você pega aí, você faz as camisas, marcha para Jesus. Eu não concordo, por isso muitas vezes eu nem participo. Porque o que está por trás daquilo ali é o que eu sempre disse. Para você participar de algumas determinadas coisas, eu tenho que ver Jesus, eu tenho que enxergar Deus. Se eu não ver, eu não participo. Eu não sou melhor do que ninguém, eu já falei, dos pecadores eu sou o maior. Sabe? Mas eu aprendi tanto, irmão, se você ler o livro de Hebreus, sabe, se for ler Paulo, nossa, é tanto ensinamento, a gente tem que buscar. Você tem que querer. Amém? Então vamos lá, né? Nós vamos agora fazer a conclusão do nosso estudo dos porquês, né? Esses são os porquê da vida aí, né? E nós vamos entrar aqui, concluir o nosso estudo, porque o que seria a conclusão? A consequência do porquê. E o que a Bíblia fala sobre a consequência do porquê? Bom, em Romanos 14:12 diz assim a palavra do Senhor, de maneira que cada um nos dará conta de si mesmo a Deus. Então vamos lá, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. É o que eu te falo. É o que a gente fala aqui. Deus não é bobo. Ele está vendo tudo que eu faço, está vendo tudo que você faz. E você fingindo de bobo, você vai prestar. Para Deus você vai ter que dar conta. Quer você queira ou não, Ele vai te cobrar isso. Porque Deus é como a gente sempre fala nesse canal. Deus é amor, mas Deus é justiça. E se tiver que fazer justiça, Ele vai fazer. Amém? Vamos lá, a consequência do porquê. Levítico 5:1 diz assim a palavra do Senhor. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então, você ser conivente com o mundo, você ser conivente com o que as pessoas fazem, tudo aquilo, todo mundo fala. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu escutei essa frase. Todo mundo faz, tá todo mundo fazendo. E daí?
o compromisso que a gente tem que ter é com Deus, é com a palavra dele e com a lei dele. Certo? Esse é o nosso compromisso. Eu não quero saber o que os outros fazem. Certo? Primeiro você tem que pensar, analisar. Aquilo ali é de Deus? Não vou falar com você que eu sou perfeito, irmão. Estou longe disso, longe. Sou longe da perfeição. Eu sempre gosto de frisar que dos pecadores eu sou maior. Eu aprendi isso na Bíblia. Diz, eu sou um pecador maior do que você. Mas a gente tem que ter consciência da verdade. Você não pode fugir da verdade. Essa é a verdade. E lá em Levítico 5,17 diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então, muitas vezes as pessoas mas eu não sabia. Quantas vezes você escuta isso? Eu não sabia que não podia fazer isso. Eu não sabia que não podia fazer aquilo. Mas você procurou? Você procurou saber se podia, se não podia? Esse é o grande erro das pessoas. A gente não procura o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá. Não, a gente não procura. A gente simplesmente faz. Vamos embora, né? Eu lembro na minha juventude, tinha um negócio, né, que a gente sempre brincava muito, os embalos de sábado à noite. Tem um filme aí com esse nome, sabe? E na época era uma febre isso, né? Os embalos de sábado à noite. É o que acontece hoje. Nós estamos vivendo os embalos de sábado à noite. E cuidado, muito cuidado com os embalos de sábado à noite. Bom, continuando as consequências do porquê, lá em Provérbios 20, 25, diz assim a palavra do Senhor: laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois dos feitos votos. Então, gente, não adianta. Sabe, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a verdade. Certo? Eu sempre tomo espadada. Porque quando você conhece, irmão, quando você lê a palavra de Deus, aí ele te toca. Você pode ter certeza disso. Mesmo sem conhecer, ele te toca. Mas quando você conhece, não adianta. O Espírito Santo é na hora. O trem tá errado, ele te toca ali, aí você vai porque você quer. Ou muitas vezes, eu já cansei de falar, muitas vezes a gente peca porque a gente quer pecar. Porque o Espírito Santo te toca antes. Não faça isso. O Espírito Santo, ele faz isso. Tá? Ele te cura, ele te salva, e ele te toca, ele faz tudo. A partir do momento que você deixa o Espírito Santo entrar em você, ele te toca, ele tem ciúmes, ele faz tudo pra gente, tudo. Aí muitas vezes fala, eu não sabia. Sabia sim. E todo mundo que está errado, todo mundo que está andando errado, todo mundo que está fazendo errado, sabe que está errado. Tá? Porque não existe bobo na face da terra. Não. Só que querem fingir de bobo. Existe uma diferença em ser bobo e fingir de bobo. Então as pessoas fingem de bobo, elas não são bobas. Porque conhecimento hoje é o que o homem mais tem. Você acha que na época de Daniel, ele tinha celular, ele tinha celular, computador, internet, impressora? Ele não tinha nada disso. Ele não tinha essa tecnologia que a gente tem. Não tinha Bíblia, não tinha nada. Certo? Daniel, ele foi rei, né, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui. Mas ele cuidava de várias cidades, entendeu? E ele não tinha celular, não tinha nada, mas ele ia lá e resolvia tudo. E foi um homem justo, foi um homem reto. Então, qual desculpa que você quer dar? Qual bobeira que você quer me falar? Fingir de bobo é uma opção sua. Amém? Então vamos lá. Em Mateus 12:36 diz assim a palavra do Senhor: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Então, nós seremos julgados. Quando tiver o estudo do Apocalipse, você vai entender isso melhor. Nós seremos julgados. Quer você queira ou não, você será julgado. Mas a maneira de você corrigir é agora. Amém? E lá em Provérbios 14:34 diz assim: olha as consequências do porquê, dos nossos porquê. Olha as consequências. A justiça exalta os povos,
mas o pecado é a vergonha das nações. Gente, essa palavra é maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa. Se eu pudesse, eu dava uma Bíblia para cada uma pessoa no mundo. Se eu pudesse, eu dava. Para ninguém ter desculpa de falar, eu não conheço a palavra de Deus, mas se eu pudesse, eu comprava uma Bíblia para cada pessoa que existe na face da terra. Sabe? Porque aí eu queria ver qual desculpa que a pessoa ia dar. Porque para muita gente eu dei Bíblia, muita gente eu dei. Mas essas pessoas que eu dei, se leram 5 versículos, foi muito. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se leram 5 versículos, foi muito. Por quê? Porque elas continuam praticando a mesma coisa. O temor de Deus não está valendo nada na vida delas. Amém? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o porquê da humildade. Por que nós temos que ser humilde? Por que nós temos que deixar a palavra de Deus vir dentro da gente? Então lá em Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Tá faltando humildade nesse mundo, gente. Tá faltando humildade na pessoa. Tá faltando humildade em você. Seja humilde, irmão. Pare e pense. Você tem que parar e pensar naquilo que você está fazendo. Pare e pense. Pegue firme com a palavra do Senhor. E lá em Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, honra e a vida. Irmão, é tão maravilhosa essa palavra. É tão maravilhoso a gente estar com Deus. E lá em Tiago 3:33, 3:13, diz assim a palavra do Senhor: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? A pergunta é, olha o porquê. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem demonstre para o seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com a humildade, que provém a sabedoria. Você ser humilde, você só vai ter sabedoria. Mas se você achar que você é o dono do mundo, se você deixar a soberba, a arrogância, que a maioria das pessoas fazem isso, o que está dentro das pessoas é a soberba, arrogância, prepotência, é o que está dominando o ser humano hoje. E a maioria das pessoas estão cometendo esse pecado. Só você, você quer saber se você faz isso ou não? Quando você for pintar o seu cabelo, você olha bem para sua cara no espelho. Aí depois você me fala. Amém? Porque quem vai falar é você, não sou eu. Amém? Irmão, agora diante de tantos porquê, né? Agora o que nós temos que fazer é voltar o nosso pensamento para Deus e pedir ao Senhor que nos livre dos nossos porquês. Né? Então convido os irmãos a fechar os olhos e entregar esse estudo maravilhoso ao nosso Deus. Pai Celestial, Pai Santo, Pai amado, ó Senhor, que o Senhor venha nos livrar desse porquê. Esse porquê, Pai, que está atrapalhando, que está impedindo que nós cheguemos até o Senhor. Pai, tira de nós toda arrogância, toda prepotência, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Só sacode o pó, Pai, tira isso da gente. Faça, Pai, com que a gente seja humilde, que a gente viva na sua humildade, que o temor do Senhor, que o amor por Jesus Cristo, que o amor pela obra, por amor pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado aqui nessa terra, que nós possamos, Pai, nos livrar desses porquê. Pai, lava-nos com o sangue de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, Pai, que nós possamos ser lavados, remidos pelo sangue, para que nós possamos voltar para o Senhor, para que nós possamos encontrar o seu caminho, o caminho da verdade, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha ter misericórdia do seu povo, que o Espírito da verdade domine, que esteja no nosso coração, Pai, que o nosso corpo, o nosso espírito seja o habitar do Espírito Santo, que ele seja aquele que habita, que está do lado da gente para nos livrar dos nossos porquês, da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que o Senhor venha trazer paz, discernimento, em nome do precioso sangue de Jesus. Sacode o pó, mano. Tira os porquê, Sabe aquele porquê? Sacode. Tira o seu porquê. Para e pensa. Quando você olhar no espelho, né, que você vai olhar se você é arrogante, prepotente ou não,
Sacode. Em nome de Jesus. Que a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você e até o próximo Sacode ao Pó.